E chegamos no nosso terceiro e último episódio do webinário Emoções e Psicoterapia. O que nós vamos discutir hoje? Sobre como melhorar o processamento das emoções do paciente de vocês. Então a gente vai conhecer aqui algumas técnicas que podem ajudar muito nesse momento do paciente processar as emoções, entender, identificar e processar essas emoções. É claro que por ser o webinário ser um evento mais restrito, né, de tempo, de apresentar apenas todo um trabalho para vocês, eu selecionei algumas técnicas que eu acredito que possa auxiliar os pacientes de diferentes níveis e também para a gente entender que uma técnica não é só uma técnica, né? Então a nossa ideia aqui é de mostrar para vocês o que precisa ser pensado no momento de apresentar uma técnica para o paciente. Então aqui vamos pensar o seguinte, né? A gente vai falar de um núcleo de técnicas, de algumas técnicas, tá? Que fazem parte de um núcleo que tem um objetivo. Qual é o objetivo? Experimentar o aprofundamento emocional e incrementar as habilidades específicas necessárias para uma regulação emocional efetiva. Então vamos olhar o seguinte, qual é o objetivo aqui destas técnicas? E eu vou desmembrar aqui, porque isso é uma parte que eu pego muito no pé, né, dos pessoal que eu supervisiono. Uma técnica não é assim, às vezes os psicólogos estão pedindo, você queria uma técnica para isso, uma técnica para aquilo. Calma, a gente precisa entender muito bem o que é o objetivo daquela técnica e se aquela técnica ela tem a ver com o que vocês estão planejando para o paciente. Então aqui eu quero desmembrar o objetivo da técnica, olha só. Experimentar o aprofundamento emocional. Isso quer dizer o quê? Que eu vou fazer o paciente experimentar e aprofundar a vivência dele naquela emoção. Aquela experiência emocional, as técnicas vão fazer com que ele mergulhe mais nela, certo? Então isso aqui é uma parte que eu quero. E junto nesse mergulhar, o que eu quero com o paciente? Incrementar as habilidades dele específicas que servem para quê? Para ele regular efetivamente a emoção dele. Agora, essas habilidades específicas vai mudar de técnica para técnica. Para algumas é uma primeira habilidade de reconhecer e nomear. Para outra técnica vai ser a forma de enxergar e de interpretar aquela emoção. E aí que vocês têm que entender outra coisa, que a cognição ela é um componente essencial para o processamento emocional. A gente precisa do componente cognitivo porque é ele que vai ajudar a gente a interpretar o que a gente está sentindo. Então, as cognições, elas podem sim influenciar as emoções, assim como as emoções podem influenciar as próprias emoções. Então, a ideia da cognição, essa é uma ideia que acho que foi uma das grandes assim, sacadas assim, da terceira onda, da gente entender que a gente faz uma avaliação e uma interpretação sobre a emoção. O componente cognitivo, ele está junto da questão emocional. E a própria ideia que a gente tem sobre a emoção vai influenciar a própria emoção. Esse é o objetivo das técnicas que eu vou apresentar para vocês aqui. É fazer com que o paciente mergulhe na experiência emocional, que ele desenvolva habilidades para ler essa experiência emocional e com isso melhore as estratégias de regulação emocional. Esse processo, para muitos autores, é chamado de inteligência emocional. Então, a definição daqui é do Greenberg dentro da terapia focada nas emoções. Então, no Greenberg, o que ele vai colocar? O conceito, sim, de inteligência emocional. Que é para que é? O que é para o Greenberg a inteligência emocional? É a habilidade do indivíduo de se relacionar com as emoções em várias dimensões, incluindo a identificação da emoção, a expressão, a avaliação e compreensão das emoções, a geração de sentimentos emocionais a partir dessa emoção, a regulação das emoções por si só
e também por si e nos outros, e o uso do conhecimento das emoções. Então vejam quantas nuances que o Greenberg coloca para a gente avaliar a inteligência emocional. O que envolve a inteligência emocional? A gente desenvolver a inteligência emocional dentro desse conceito do Greenberg é aproximar a gente dos nossos valores e a gente conseguir ter mais ações comprometidas com os nossos valores. Mas principalmente, eu digo, quando a gente está em momentos difíceis, quando a gente está com emoções intensas, pensamentos intensos, velozes, eu digo, né? É nessas horas que a gente precisa adotar as estratégias, seja de inteligência emocional ou seja de regulação emocional. Então, vamos aqui para uma primeira técnica, né, que tem o objetivo de aumentar a consciência das emoções. Então, vamos pensar, se o objetivo é aumentar a consciência das emoções, é importante praticar e dar uma boa incrementada na habilidade de quê? Da gente perceber e também a gente conseguir colocar a nossa atenção seletivamente nas nossas emoções. Aqui a gente tem uma técnica que ela é mais introdutória, que servem para a gente solicitar para o paciente para ele ficar um pouco mais atento às sensações físicas, por exemplo, que uma emoção tem. Para aquecer para essa técnica, vocês podem inclusive perguntar para o paciente quando está em sessão, quando vocês estão conversando, o paciente fala assim: eu estou me sentindo muito triste. Então perguntem para o paciente: ok, como que é essa tristeza? Em que lugar do corpo você está experimentando essa emoção? Ela é quente? Ela é fria? Ela está em qual lugar? Ela é mais rápida, mais devagar? Se você fosse dar um nome para isso, que nome você daria para isso que você está sentindo? Então, a gente fazer com que o paciente, na própria sessão, descreva o que ele sente, já é uma técnica para aumentar a consciência do paciente em relação às emoções. Ou não precisa ser só a emoção que ele está sentindo naquele momento da sessão. Quando ele está relatando alguma coisa, a gente pode perguntar: tá, e me conta, o que você estava sentindo nessa hora? Ou o que você sentiu nessa hora que a pessoa te falou isso? Eu senti o desvalorizado. E o que essa desvalorização fez você sentir? Eu me senti triste, magoado. Me conta, onde que você sentiu tudo isso? Em que lugar do teu corpo? Como que foi? É quente? É frio? E aqui a gente pode desmembrar, gente, em vários níveis que vão ajudar o paciente a fazer todo esse processamento de identificar, colocar atenção na emoção, selecionar ela, nomear. E aí a gente pode colocar mais uma coisa. E junto com essa emoção, quais os pensamentos que você teve? Ou, se essa emoção falasse, o que ela falaria naquela hora para você? O que ela tá te falando aqui nesse momento? Aqui a gente está vendo o pensamento junto daquela emoção. Quais são os pensamentos que estão juntos? Então, as técnicas, né, de aumentar essa consciência das emoções, elas podem ser usadas nas emoções que o paciente sente na sessão ou no que ele está relatando. Ideias do que a gente pode propor para o paciente para solicitar, né, para incrementar, né, essa habilidade do paciente. Primeiro, usando os 5 sentidos, o que você percebe no ambiente em torno de si. Pode ser desde no momento da sessão, pode ser numa técnica mais imaginária, pode ser voltando para o episódio que o paciente está relatando. Outra questão, voltando sua consciência para dentro, que sensações físicas você percebe nesse momento no seu corpo? Você pode até pedir para o paciente fechar os olhos, ele entrar em contato e nomear para você o que ele está sentindo. Em que lugar do seu corpo você experimenta as sensações que se relacionam com as suas emoções agora? Então, aonde que você está sentindo mais? Mostra para mim, né? Me fala. Deixa o paciente falar. Geralmente eles falam no peito, na garganta, na cabeça, nos braços, nas pernas. E aí, se você tivesse que nomear por um nome, que emoção seria do que você está sentindo agora?
Quais pensamentos que passam por sua mente que você associa a essa emoção? Que necessidades ou desejos você associa a esse estado emocional que você está sentindo? Então, se o paciente fala, eu estou muito triste, estou muito magoado, o que isso tem a ver com alguma necessidade que você tenha? Então, por exemplo, pode falar que para mim é importante ser reconhecido, né? Para mim é importante estar conectado com alguém, para mim é importante fazer um bom trabalho, seja o que for, mas é importante fazer esse movimento de associar a emoção do paciente com o que é importante para ele. Que impulsos de ação chegam junto com essa emoção? O que te dá vontade de fazer quando sente essa emoção? É uma emoção claramente definida ou você está experimentando uma mistura de emoções? Se sim, que nomes têm as emoções que está sentindo? Então vejam que aqui são uma série de questionamentos e de perguntas que são ideias para ajudar o paciente nesse processamento emocional e que vocês precisam exercitar. Vejam que vocês estão vendo isso comigo aqui agora, talvez vocês já tenham visto isso em outros lugares, mas o que acontece? A gente precisa lembrar destas perguntas para colocá-las na sessão quando vocês têm a oportunidade. Peguem essas perguntas e exercitem em si. Respondam em vocês. Quando vocês percebem que tem uma experiência emocional mais intensa, que tem uma ativação emocional mais intensa, busquem vocês mesmos fazerem essas perguntas para si, né? Porque aí vocês começam digamos, a ter esse aprendizado pela própria experiência, vocês experimentando fazer o exercício. E isso vai aumentar muito a probabilidade de vocês usarem essas perguntas na sessão. Porque senão o que vai acontecer? Vocês vão ver essas perguntas aqui, às vezes alguém já leu e nem lembrava mais destas perguntas. Daqui a pouco, 2 dias, amanhã ou depois já esqueceu disso que está aqui. Então vocês precisam pôr essas perguntas num nível de aprendizado. Isso e todas as outras técnicas que tem ali. Coloquem, experimentem, façam em vocês, que aí aumenta a probabilidade de vocês lembrarem delas para usar durante a sessão. Que tarefa que a gente pode fornecer para os pacientes para melhorar esse processamento emocional do paciente, principalmente nesse nível de consciência emocional? Aqui a gente tem 2 tarefas que eu vou deixar para vocês aqui no webinário. Existem muitas outras, mas nesse webinário eu vou deixar, já deixei para vocês, inclusive, essas tarefas, elas estão lá na apostila de vocês, tá? Então a gente tem a primeira tarefa, que é o diário das emoções, e a segunda tarefa, que é o formulário de perguntas a serem feitas para incrementar a consciência emocional. Então, vamos olhar aqui o primeiro que eu deixei para vocês, que é o diário das emoções. Aqui vocês vão pedir para os pacientes marcarem, né, nos dias da semana, quais foram as emoções que eles sentiram naquele dia. Vejam bem, essa é uma atividade que parece super simples, mas para quem que é indicada essa atividade? Primeiro, para aqueles pacientes que têm algum tipo de inibição emocional, aqueles pacientes que têm evitação, vocês identificaram aí um bom funcionamento de estratégias evitativas, é importante colocar esse diário. Fazer com que o paciente fique atento e repouse a atenção dele ao movimento emocional. Então, essa é uma atividade que parece simples, até o paciente vai achar que ela é simples, mas o que importa aqui é vocês desenvolverem esse fluxo atencional do paciente. E ele vai precisar fazer isso no início da terapia, no início dessa proposta terapêutica aqui, ele vai precisar fazer isso todos os dias. Então aqui no diário das emoções, vocês têm várias emoções aqui e vocês podem pedir, inclusive, para o paciente colocar algumas outras que ele tenha sentido naquela semana. Então tem mais um espaço ali. Diário das emoções, ela é, digamos assim, o primeiro passo para trabalhar com o paciente. Além do diário, a gente tem também esse exercício que é um pouco mais formal, do que aquele outro que eu falei para vocês exercitarem para fazer durante a sessão e vocês fazerem a pergunta para o paciente durante a sessão.
é fazer também por escrito, é encaminhar esse questionário aqui para o paciente responder e fazer por escrito durante a semana. Então vejam que são 2 exercícios, claro, vocês não vão passar os 2 na mesma semana, né? Vocês vão passar um, depois vocês vão passar o outro. Então esses 2 primeiros exercícios é o paciente entrar em contato para aprender a prestar atenção na emoção e depois nomear essa emoção, rotular, nomear, descrever essas emoções, certo? Então são 2 questionários bem importantes. Agora, a gente tem que entender que todas as técnicas que a gente usa, elas têm sempre problemas e que quando são técnicas que já são usadas, já são pesquisadas, a gente já sabe quais são os principais problemas para a gente poder administrar ou para a gente poder ficar mais atento. Então, o que acontece com esses 2 questionários? Com o registro, né, e com outro formulário para incrementar a consciência. Eles podem parecer simples para alguns terapeutas e alguns terapeutas nem darem muita bola para eles. Isso é um problema que o terapeuta acaba não fornecendo para o paciente, mas aí tem pacientes que precisam muito desse início para poder fazer as outras atividades de incrementar essa consciência emocional e de poder fazer todo esse trabalho de lidar com as suas emoções e se relacionar com as suas emoções. Alguns pacientes podem sim se esquivar de entrar em contato com as emoções. Então é aquele paciente que vai esquecer de fazer, né? Aquele paciente que vai deixar na gaveta, né? Então e aí que é importante a gente ir identificando com os pacientes, né? Eu digo, nunca olhar isso como o paciente não quer, o paciente não está afim, entrar num julgamento em relação ao paciente. Não, é trabalhar junto com o paciente para entender o que acontece, se aqui tem algum processo de evitação, mas isso é numa postura em conjunto, vamos nós 2 entender o que está acontecendo. E não o terapeuta, como eu já vi muito acontecer nas minhas supervisões, o terapeuta entrar no movimento de julgar o paciente, que o paciente não quer saber da terapia, entende? Então aqui a gente tem também um empirismo colaborativo, né, que é super importante. Que mais que a gente pode ter como um possível problema? Focalizar e identificar as emoções pode provocar grande dose de ansiedade e desencadear a esquiva ou resistência do paciente. Então, o fato do paciente, às vezes um paciente extremamente evitativo, quando ele entra em contato com as emoções, pode acontecer desde um movimento de entorpecimento até o movimento de uma crise de ansiedade. Já tive pacientes que no início do processo, né, no início do processo de começar a aumentar essa consciência das emoções, eu já tive pacientes extremamente evitativos e alguns às vezes até evitativos muito de infância, assim, eles chegarem a ter crise de ansiedade nesse processo. Então, isso aqui a gente tem que ficar atento dos movimentos que a tarefa vai provocar no paciente. O que a gente tem que pensar também em relação às técnicas, né, de experiência emocional, para incrementar essa experiência emocional? Que elas são como um conjunto de boneca russa, né? Sabe aquelas bonequinhas russas, essas que eu coloquei nas imagens? Isso é a técnica de incrementar a consciência emocional. O que quer dizer? Que dentro de cada uma das perguntas que a gente apresenta para o paciente, permanece um mundo de outras perguntas e outras associações. Cada pergunta vai abrir várias outras associações, várias outras perguntas. Então, por exemplo, ao perguntar para o paciente que necessidades você associa a essa emoção, o terapeuta tem a chance de descobrir uma variedade de pensamentos automáticos do paciente. Ele também pode descobrir vários esquemas do paciente, pode também entrar em contato com pressupostos disfuncionais que o paciente tem, pode começar a identificar padrões de esquiva emocional. E aí, como resultado, o terapeuta ele precisa alcançar um equilíbrio, né, cuidadoso ao aplicar a descoberta guiada, que é essa técnica, para lidar com a experiência emocional do paciente e moldar um novo padrão de resposta emocional do paciente. Então aqui o terapeuta ele vai precisar normalizar a experiência emocional do paciente, validar esse processamento emocional do paciente e orientar esse paciente a questionar a natureza da emoção, assim como também questionar as cognições relacionadas a essa emoção. Então, eu acho muito legal a gente pensar essas técnicas
de incrementar a consciência emocional através dessas bonecas russas. Cada uma vai abrindo, né, muitas outras experiências. E chegamos num segundo núcleo de técnicas, que são as técnicas de registro de pensamentos emocionalmente inteligentes. Não gosto muito desse termo, emocionalmente inteligentes, mas em respeito ao autor da técnica eu deixei. Eu particularmente substituo na minha cabeça aqui por pensamentos emocionalmente funcionais, ou flexíveis, ou saudáveis, né? Mas não gosto muito do termo, mas deixo ele em função, em respeito ao autor. O que a técnica de registros de pensamentos emocionalmente inteligentes vai falar para a gente? Para usar esta técnica, a gente precisa que o paciente já tenha um certo nível de conhecimento sobre a questão da atenção plena e a questão da aceitação. Os pacientes que têm pouca consciência emocional, não é indicado. O paciente que não conhece os conceitos da atenção plena também não é indicado, e que não conhece e não tenha sido trabalhada a questão da aceitação das emoções também não é uma técnica indicada para esses pacientes. Primeiro trabalhar isso e depois entrar com essa técnica. Essa técnica ela pretende trazer à consciência dos pacientes a experiência do presente, de forma que desenvolva uma capacidade maior dele permanecer em experiências difíceis. Enquanto ele permanece nessa experiência difícil e intensa, ele consegue também realizar ações na busca, né, de uma vida plena, na busca dos valores dele, de se aproximar daquilo que é importante para ele. Essa técnica ela busca oferecer um formato claro e utilizável para uma tarefa de casa, né? Então, esperando que o paciente faça o quê? Desta tarefa, ele generalize para outros setores da vida dele. Então, esse exercício ele vai começar pedindo que o paciente perceba e estabeleça a situação em que se encontra durante aquela experiência emocional que ele tem e que essa experiência emocional ela seja perturbadora. Então, ele vai nesse momento, esse exercício, no momento que o paciente está nessa experiência emocional perturbadora, que ele comece a praticar o conceito da aceitação radical. Então, cada conjunto de perguntas que esse exercício tem, ele vai fazer com que o paciente enxergue a experiência a partir dessa consciência e dessa desfusão em relação ao que está passando na cabeça dele. O paciente ele vai aprender a adotar mais essa perspectiva de nomear o afeto, se descentralizar, eu digo, não é enxergar o mundo através da emoção, é enxergar o mundo e a emoção vem junto. O exercício que tem também a ideia de fazer um certo nível, né, de reestruturação cognitiva. Pensar que esse exercício ele não é explicitamente voltado para a reestruturação cognitiva, mas ele envolve mudar a forma do paciente enxergar a própria emoção. Então, qual que é a proposta aqui que a gente vai fazer para o paciente? Primeiro passo, o que está acontecendo em torno de você, no seu ambiente nesse momento? Onde você está? Quem está com você? O que você está fazendo? O que percebe no ambiente que está afetando? Essas são perguntas que a gente já pode começar a fazer durante a sessão, que é para aquecer depois o questionário escrito que vocês vão entregar para o paciente. Então, ensaiem, a mesma coisa do outro que eu coloquei, vão ensaiando essas perguntas, entendendo que a função dela é que o paciente entre em contato com aquilo que está acontecendo no momento, que ele entre em contato com aquela experiência aversiva que ele tem naquele momento, e o objetivo da técnica é que ele pratique a aceitação radical, né, dessa emoção, e que ele consiga engajar em comportamentos que aproximem ele da pessoa que ele deseja ser. Exercitar essas perguntas em sessão é importante antes de vocês oferecerem a tarefa por escrito para o paciente. Qual que é o segundo passo? Segundo núcleo de perguntas. A gente vai fazer com que o paciente entre em contato com essa sensação física, como no exercício anterior, e comece a nomear essas sensações físicas. Para no passo 3, ele comece a dar os nomes para essa emoção, comece a avaliar a intensidade dessa emoção,
Para o quarto passo, o paciente começar a identificar quais são os pensamentos que ele tem no momento que sente esse movimento emocional, para daí, no quinto passo, ele começar a tentar perceber os mecanismos que ele tem de tentar suprimir ou eliminar os pensamentos ou as emoções, e que ele comece então a se abrir para o processo de aceitação. No passo 6, o paciente ele conseguiu perceber as emoções, nomear, se permitiu experimentar plenamente essas sensações, se percebeu os movimentos de evitar ou tentar abafar essas emoções, e agora o que ele vai fazer? Ele vai começar a se movimentar para as ações que ele gostaria de ter nesse momento. E aqui a gente vai ter desde um questionamento ali embaixo, que depois isso tudo fica escrito para vocês e já está até na apostila. É uma série de questionamentos que a gente faz para o paciente entender o quanto é o prejuízo dele acreditar nesses pensamentos e como que ele pode identificar o que é importante para ele e como ele pode se comportar em direção àqueles valores que são importantes para o paciente. Nessa situação que ele está se sentindo emocionalmente numa intensidade muito forte. E aqui no passo 7 vai ficar mais forte ainda essa questão do paciente identificar o que ele precisa fazer. Aqui a gente já tem uma bateria de perguntas bem direcionadas à ação, autocuidado, né? E como ele cultivar essa vida que ele desejaria ter. A gente viu uma série de perguntas que deve ser usada com o paciente antes de entregar a tarefa por escrita, antes de entregar os formulários que eu apresento para vocês aqui. E se eu for sugerir para vocês uma ideia, isso não tá ali nas orientações específicas, mas que eu já experimentei e achei muito legal, cada passo, né, os 7 passos, você ir usando eles sessão a sessão, gradativamente. Uma sessão você usa o passo 1, se adequado, é claro. Na outra sessão você faz as perguntas do passo 2, e cada sessão você vai agregando mais cada um dos passos. Então, isso já prepara muito o paciente para esse trabalho por escrito, tá? Então, lembrem-se, não dá para vocês apenas entregarem esse formulário. O paciente ele não vai conseguir aproveitar todo o processo e toda a ideia da intervenção. Então aqui eu mostro para vocês o questionário que daí vocês vão enviar. Então veja, se vocês já fizeram essas perguntas, o paciente já sabe como que é, ele já sabe como que responde, não é algo novo, ele não vai ter tantas dúvidas e aumenta muito a probabilidade daí do paciente fazer a tarefa. Vocês receberam na apostila de vocês esse passo a passo, tá? A gente vai ter a versão longa, que é essa primeira que eu deixei para vocês. E vocês vão ter também a versão curta do mesmo questionário, tá? Aqui vocês vão avaliar qual é melhor para cada um, qual é a melhor para o paciente, né? Dentro do nível que o paciente tá e com que ele pode aderir mais ou menos. Esse aqui, lembrem-se, façam apenas quando o paciente já conhece esses questionamentos. Agora, quais são os possíveis problemas que esse questionário ele pode trazer para o paciente? Então, esse é um questionário mais intenso e que muitas vezes ele pode provocar uma ansiedade maior no paciente. Se entrar em contato, né, com as experiências emocionais, com essas sensações físicas, pode fazer com que a ansiedade, por exemplo, a ansiedade pode ser outra emoção do paciente, fique mais intensa. Então é importante que o terapeuta ele trate isso de uma forma compassiva com o paciente. Acolha o paciente, né, e continue um processo. Claro, vocês não vão continuar se vocês perceberem que tem algum nível de risco. O paciente também ele pode desejar não permitir que a experiência aconteça exatamente como ela é. A gente pode ter uma tendência do paciente começar a se esquivar, resistir e começar a não querer fazer o exercício. Também, o que a gente pode ter? Pacientes que creem fortemente nos pensamentos problemáticos que eles têm
e que daí dão ouvidos a eles e demonstram, digamos assim, uma fusão cognitiva. Eles acreditam naquele pensamento, eles não conseguem questionar aquele pensamento, e aí o paciente vai começar a entrar numa discussão se é verdade, se não é verdade. E o terapeuta, aí, se tentar entrar nessa argumentação com essa questão do pensamento ser verdade ou não, você pode reforçar mais ainda esse funcionamento do paciente de fusão em relação aos seus pensamentos. E aqui nós encerramos o nosso terceiro episódio do webinário Emoções e Psicoterapia. Foi muito legal estar com vocês durante esse processo. Reuni todas as perguntas que vocês colocaram para mim, que vocês encaminharam para mim de alguma forma. Vou responder elas na live e também no grupo do Telegram. E todo esse movimento do webinário Emoções e Psicoterapia, ele vem de um interesse que eu desenvolvi na minha vida nesse trabalho com as emoções. E é um interesse que ele apareceu principalmente pela demanda que eu percebo no consultório. Por tudo que eu fui experimentando nesses meus 21 anos de consultório e que eu fui experimentando e vendo o que realmente toca o paciente, o que realmente eu percebo que funciona no consultório, sabe? Que tem efeitos legais, transformação, né, na vida dos meus pacientes. E nessa minha trajetória, eu reuni muito, né, toda a parte teórica da terapia do esquema emocional, da regulação emocional, e reuni todos esses conceitos dentro do curso específico que se chama o Trabalho com as Emoções em Psicoterapia. Aqui no webinário a gente viu uma pequena parte. Agora, essa forma de como trabalhar cada uma das 14 dimensões que nós vimos no nosso primeiro episódio, a questão de trabalhar com o perfeccionismo emocional, a gama de técnicas que a gente tem dentro da terapia do esquema emocional e também da regulação emocional, eu reuni tudo isso dentro desse curso que eu fiz assim com muito cuidado e com muito carinho, na intenção de ampliar muito o repertório pessoal e o repertório técnico mesmo dos psicólogos. Então, esse curso Trabalho com as Emoções em Psicoterapia é um curso que ele tem a finalidade de deixar o ouvido de vocês mais atento e ampliar esse repertório de vocês para atender e acolher o paciente e a relação desse paciente com as suas emoções. O curso Trabalho com Emoções em Psicoterapia, ele de certa forma é o motivo também de eu fazer o webinário, porque o webinário ele tem essa ideia de apresentar um pouco esse viés teórico para vocês. E quem se interessou, quem achou pertinente, achou, puxa, que isso aqui dá para aprofundar e trabalhar e usar na sua atuação, quem achou que isso faz sentido, aí eu ofereço aqui o curso Trabalho com as Emoções em Psicoterapia. Então o webinar ele surge muito para eu ter essa possibilidade de apresentar mais esse modelo teórico para vocês. O curso ele vai ajudar muito você a você identificar esses esquemas emocionais que eu mostrei para vocês, a você conseguir identificar eles com o paciente, identificar as estratégias, vocês entenderem como atuar em cada uma dessas 14 emoções, 14 esquemas emocionais, a vocês aprenderem a utilizar as técnicas cognitivas, as técnicas comportamentais e as técnicas emocionais para ajudar o paciente a ter uma tolerância maior à experiência emocional. Ele também vai ajudar vocês a entenderem como fazer a conceitualização do caso através do esquema, da leitura do esquema emocional, e essa leitura ela pode ser feita também junto com outras abordagens e outras TCCs. O curso também ele vai te ajudar a aprender
a trabalhar com o perfeccionismo emocional, a mente pura, o perfeccionismo existencial. Vai também te ensinar a promover o desconforto construtivo com o paciente de vocês. Também trazer o conceito da imperfeição bem-sucedida e a questão da capacitação pessoal, desenvolver essa capacitação pessoal com o paciente de vocês. E uma reunião, né, do que o curso ele vai trazer para vocês. E o que engloba esse curso, o Trabalho com as Emoções em Psicoterapia? A gente tem ali 19 aulas, aqui está 19, mas são mais aulas, porque a todo momento nesse curso eu vou colocando aulas novas. Eu já reuni algumas, a primeira turma ainda eu não coloquei, eu estou esperando a segunda turma chegar para colocar as novas aulas no curso. No curso você já tem vários exercícios organizados e prontos para vocês aplicarem com os pacientes de vocês. Também tem 2 plantões para tirar dúvidas ali no Telegram. Tem um grupo exclusivo no Telegram, onde eu vou colocando exercícios, vou colocando quiz, vou colocando várias coisas que é para fixar todo esse conteúdo e trazer esse conteúdo de uma forma prática para vocês no dia a dia. O curso Trabalho com as Emoções em Psicoterapia, ele vai abrir as inscrições dele agora no dia 15, porém eu vou abrir ele antes para os alunos que fizeram o webinário. O curso ele tem uma vaga limitada, eu não tenho como abrir muitos, justamente por esse acompanhamento do plantão Tira Dúvidas, eu tenho que abrir um número mais restrito de vagas para poder acompanhar e dar conta, né, de atender os alunos de uma forma legal, de uma forma que eu não deixe, né, os alunos na mão. O link de abertura, ele vai primeiro por e-mail para vocês. Quem tiver interesse, quem assistiu o webinário, falou, pá, eu quero ver mais sobre isso, convido para participar desse curso aqui comigo. E também tem uma promoção especial. Os 3 primeiros que se inscreverem no curso, eles vão ganhar também os cards das emoções. Os 3 primeiros inscritos vão receber de cortesia, de brinde, de presente, né, os cards das emoções. Fiquem atentos aos e-mails de vocês, fiquem atentos ao Telegram. Se tiverem qualquer dúvida, me chamem no direct, que daí ficarei muito feliz em responder as dúvidas e também em tê-los nesse curso, que eu vou falar para vocês, eu me dediquei muito a esse curso, em fazer um curso realmente assim, que possa auxiliar vocês no dia a dia de consultório. Então, pessoal, foi muito bom estar com vocês nesse período. Agradeço muito, muito, muito mesmo a participação de vocês. Todo o carinho que eu venho recebendo no Instagram, que eu venho recebendo, né, nos diferentes meios que eu participo. Isso eu posso agradecer mesmo. Certo, pessoal? Então, espero ter aqueles que se interessaram, que realmente se interessaram, espero tê-los lá no curso em Trabalho com as Emoções em Psicoterapia. E até a próxima, pessoal!